Viagem ao Centro da Terra. Júlio Verne, capítulo 8. Altona, um verdadeiro subúrbio de Hamburgo, é o ponto de partida da estrada de ferro de Kiel, que nos conduziria às costas do Grande Belt. Em menos de 20 minutos, entraríamos no território de Holstein. Às 6h30, a carruagem parou na estação. Os inúmeros pacotes do meu tio, volumosos itens de viagem, foram descarregados, transportados, pesados, etiquetados e carregados no vagão de bagagens. Às 7h, nos sentamos frente a frente em nosso compartimento. O vapor sibilou e a locomotiva começou a andar. Nós partimos. Eu estava resignado? Ainda não. No entanto, o ar fresco da manhã e a paisagem do trajeto que mudava rapidamente devido à velocidade do trem me distraíam da minha grande preocupação. Quanto às reflexões do professor, elas evidentemente ultrapassavam aquele comboio lento demais para a sua impaciência. Estávamos sozinhos no vagão, mas nos mantivemos em silêncio. Meu tio examinou todos os bolsos e sua mala de viagem com o maior cuidado possível. Vi que, de fato, não faltava nenhum dos itens necessários para a realização de sua empreitada. Entre eles, havia uma folha de papel cuidadosamente dobrada que exibia o timbre do consulado dinamarquês com a assinatura do Sr. Christiansen, cônsul em Hamburgo, e um amigo do professor. Esse documento deveria nos facilitar a obtenção de cartas de referência em Copenhague para o governador da Islândia. Também observei o famigerado documento, cuidadosamente escondido no bolso mais secreto de sua carteira. Eu o amaldiçoei do fundo do meu coração e voltei a observar a paisagem. Ela era composta de uma vasta série de planícies monótonas, argilosas e férteis. Um cenário muito favorável à construção de ferrovias e propício àquelas linhas retas tão queridas pelas companhias de estrada de ferro. Mas não tive tempo de me cansar dessa monotonia. 3 horas depois de nossa partida, paramos em Kiel, bem perto do mar. Uma vez que nossas bagagens já haviam sido despachadas para Copenhague, não era preciso se preocupar com elas. No entanto, o professor mantinha um olhar cauteloso enquanto elas eram transportadas para o navio a vapor. Lá, desapareceram no porão. Na pressa, meu tio calculou mal o tempo de conexão entre o trem e o navio, de modo que tivemos um dia inteiro de sobra. O vapor, Eleonora, só partiria à noite. Daí uma agitação febril de 9 horas, durante as quais o irascível viajante mandou as companhias de transporte marítimo e ferroviário aos diabos, bem como os governos que toleravam tais abusos. Tive que apoiá-lo quando ele se aproximou do capitão do Eleonora para falar sobre o assunto. Queria forçá-lo a aquecer as caldeiras naquele momento. O capitão o mandou passear. Mas em Kiel, como em qualquer outro lugar, o dia tem que passar. Depois de caminharmos nas margens verdejantes da baía, no extremo do qual se ergue a pequena cidade, exploramos os densos bosques que lhe dão a aparência de um ninho num feixe de galhos. Admiramos as vilas,
cada uma com sua pequena casa de banho. Corremos e resmungamos. Finalmente, chegaram as 10 horas. Os turbilhões de fumaça do Eleonora subiram ao céu. O convés tremia com a agitação das caldeiras. Estávamos a bordo e contávamos com 2 leitos, um acima do outro, na única cabine do navio. Às 10h15, as amarras foram afrouxadas e o navio deslizou rapidamente sobre as águas escuras do Grande Belt. A noite estava escura. Havia uma brisa forte e o mar se mostrava agitado. Algumas luzes apareceram na costa através da escuridão espessa. Mais tarde, não sei dizer quando, uma luz fulgurante de algum farol brilhou acima das ondas. E isso é tudo que me lembro dessa primeira travessia. Às 7 da manhã, desembarcamos em Korsor, uma pequena cidade na costa oeste da Zelândia. Ali nos transferimos do barco para outro trem que nos conduziu por campos tão planos quanto os de Holstein. 3 horas de viagem nos levaram à capital da Dinamarca. Meu tio não pregara os olhos a noite inteira. Em sua impaciência, acredito que tentava acelerar o trem com os pés. Por fim, ele avistou um trecho de mar. "O Sand!" ele exclamou. À nossa esquerda havia um enorme edifício que parecia um hospital. "Isso é um manicômio!" disse um de nossos companheiros de viagem. Pois bem, pensei, é exatamente este o lugar onde deveríamos passar o restante de nossos dias. E por maior que seja esse lugar, ainda é pequeno demais para conter toda a loucura do professor Lidenbrock. Às 10 da manhã, enfim, pisamos em Copenhague. As bagagens foram carregadas em uma carruagem e levadas conosco ao Hotel Phoenix, na Bradgate. Levamos cerca de meia hora para chegar lá, pois a estação se situava fora da cidade. Então, meu tio, depois de uma toalete sumária, arrastou-me com ele. O porteiro do hotel sabia falar alemão e inglês, mas o professor poliglota questionou-o em um bom dinamarquês. E foi em bom dinamarquês que o indivíduo indicou a localização do Museu de Antiguidades do Norte. O diretor dessa curiosa instituição, onde estão amontoadas as maravilhas que permitiriam reconstruir a história antiga do país por meio de suas armas de pedra, taças e joias, era Professor Thompson, cientista e amigo do cônsul dinamarquês de Hamburgo. Meu tio tinha em mãos uma cordial carta de apresentação para ele. Em geral, os cientistas recebem mal seus colegas, mas aqui foi bem diferente. Sr. Thompson, um homem prestativo, deu boas-vindas calorosas ao Professor Lidenbrock e até mesmo a seu sobrinho. Nem é preciso mencionar que o segredo fora mantido na presença do excelente diretor do museu. Nós simplesmente queríamos visitar a Islândia como amadores desinteressados. Sr. Thompson colocou-se à nossa disposição e corremos ao cais em busca de um navio com partida marcada. Eu ainda esperava que não houvesse absolutamente nenhum meio de transporte, mas não tinha tanta sorte. Uma pequena escuna dinamarquesa, a Valkyr, partiria para Reykjavik no dia 2 de junho. O capitão, Sr. Bjarne, estava a bordo. Seu futuro passageiro, cheio de alegria, apertou suas mãos com tanta força que quase as quebrou. O bom homem ficou um pouco surpreso com esse entusiasmo. Achava muito simples ir para a Islândia, era seu trabalho. Já meu tio considerava tudo aquilo sublime.
O digno capitão aproveitou esse entusiasmo para nos cobrar o dobro da passagem, mas sequer nos demos conta. Embarquem na terça-feira às 7 da manhã, disse Sr. Mjärn, depois de embolsar uma quantia considerável de dólares. Agradecemos ao Sr. Thompson por sua gentileza e voltamos ao Hotel Fênix. Tudo está indo bem, está indo muito bem, repetia meu tio. Que feliz coincidência termos encontrado este navio pronto para partir. Agora vamos comer e depois visitar a cidade. Fomos primeiro a Kungens Nytorv, uma praça irregular com um pedestal e 2 canhões inocentes apontados para um lado, mas que não assustam ninguém. Ali perto, no número 5, havia um restaurante francês, comandado por um chefe chamado Vincent, onde comemos o suficiente pelo preço módico de 4 marcos por pessoa. Tive então um prazer infantil em explorar a cidade. Meu tio se deixou ser levado para passear, mas ele nada notou. Nem o insignificante Palácio Real, nem a bela ponte do século XVII, que atravessa o canal em frente ao museu, nem o imenso cenotáfio de Thorvaldsdansen, decorado com pinturas murais horríveis e dono de uma coleção de obras de escultor, nem num belo parque, o aconchegante Palácio de Rosenborg, nem o belo edifício renascentista da Bolsa de Valores, nem a torre composta das caudas retorcidas de 4 dragões de bronze, e nem o grande moinho de vento das muralhas, cujas enormes asas se inflavam como as velas de um navio ao vento. Que passeios deliciosos minha linda garota virlandesa e eu teríamos feito juntos ao longo do porto, onde os navios de convés duplo e a fragata dormem pacificamente sob seu telhado vermelho, nas margens verdes do estreito, à sombra das árvores, entre as quais o forte se oculta com seus canhões, que se estendem às bocas enegrecidas por entre os galhos dos amieiros e salgueiros. Mas, infelizmente, minha pobre Groben estava longe. Eu poderia esperar vê-la outra vez? Enquanto isso, embora meu tio não tivesse notado nenhum desses lugares agradáveis, ficara muito impressionado com a visão de um campanário na ilha de Amak, que integra a região sudeste de Copenhague. Fui ordenado a seguir naquela direção. Embarcamos em um pequeno navio a vapor que fazia a travessia dos canais e em poucos minutos descemos no cais de Dockyard. Depois de atravessar algumas ruas estreitas de alguns galerianos, vestidos com calças metade amarelas, metade cinza, trabalhavam sob as ordens dos guardas, chegamos a Vorfrezerskirk. Não havia nada de notável na igreja, mas havia uma razão pela qual sua torre alta atraíra a atenção do professor. A partir da plataforma, uma escada externa serpenteava ao redor da torre, numa espiral em pleno céu. "Vamos subir", disse meu tio. "Mas e a vertigem?" perguntei. "Mais uma razão para subirmos. Precisamos nos acostumar. Mas venha logo, não temos tempo a perder." Tive que obedecer. Um guarda que morava do outro lado da rua nos entregou a chave e a subida começou. Meu tio ia na frente com passos decididos. Eu vinha logo atrás, não sem temor,
pois minha cabeça girava com deplorável facilidade. Eu não tinha o prumo das águias, nem seus nervos de aço. Enquanto estávamos aprisionados na escada interior, tudo corria bem. Mas depois de 150 passos, o ar fresco me atingiu na cara. Havíamos chegado à plataforma da torre. Ali começava a escada aérea, guardada por um corrimão fino e com degraus cada vez mais estreitos, que pareciam subir em direção ao infinito. "Eu não vou conseguir!" exclamei. "Por acaso você é covarde? Suba!" respondeu o professor sem piedade. Eu tive que seguir, agarrando-me a cada passo. O ar livre me deixava tonto. Sentia a torre balançando a cada rajada de vento. Minhas pernas começaram a falhar, logo me arrastei de joelhos e depois de barriga. Fechei meus olhos, senti a vertigem. Por fim, meu tio me puxou pelo colarinho. Havíamos chegado ao topo. "Olhe para baixo!" ele exclamou. "E olhe com cuidado! Temos que ter aulas de abismos." Abri meus olhos. Vi as casas achatadas como se tivessem sido esmagadas por uma queda em meio a uma cerração de fumaça. Nuvens irregulares pairavam sobre minha cabeça e, por uma inversão ótica, pareciam imóveis, enquanto o campanário, o topo e eu nos movíamos a uma velocidade fantástica. Ao longe, de um lado, estava o país verdejante. Do outro, o mar, que brilhava sob os raios do sol. O Sund estendia-se até Elsinore, pontilhado com algumas velas brancas como asas de gaivotas. E no leste, enevoado, ondulavam as costas desbotadas da Suécia. Toda essa imensidão girou diante dos meus olhos. Contudo, tive que me levantar, ficar ereto e encarar. Minha primeira lição de vertigem durou 1 hora. Quando finalmente obtive permissão para descer e tocar as sólidas calçadas da rua com os pés, estava dolorido. "Faremos isso de novo amanhã", disse o professor. E, de fato, por 5 dias repeti esse exercício vertiginoso. Querendo ou não, fiz um progresso notável na arte das altas contemplações. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!